temos que começar a entender o que é lei na Bíblia. Uma palavra muito importante. Então, mishpatim, literalmente, é o plural do substantivo mishpat. Mishpat em hebraico é juízo, sentença. Tanto é que lá em Israel, o tribunal, né? O tribunal é chamado de Beit Mishpat, casa do juízo, onde os juízes presidem. Né? Então, Mishpat significa juízos. Agora, há uma palavra em hebraico que é traduzida como mandamento. O Rabino Marcelo fala muito sobre isso, quer dizer, o mandamento na Bíblia ele está subdividido. Então, ele sempre usa, né, ele sempre explica para vocês a diferença entre mandamentos, estatutos, ou estatutos ou ordenanças. Ordenanças e juízos é a mesma coisa. Então, como eu estava estudando o Talmud, tem muita coisa no Talmud sobre essa paraxá, e eu estava vendo lá, e os rabinos, eles explicavam para os judeus a respeito dos mandamentos, uma forma muito parecida com o que o rabino faz hoje. Eu gostei muito de ver aquilo. Eu falei, o mesmo Espírito que inspirou esse rabino aqui, lá nos dias de Yeshua, inspirou também o nosso rabino, porque é a mesma coisa que eles fizeram lá atrás, o rabino faz hoje para explicar. Eu vou mostrar aqui como é que eles dividiam e explicavam sobre mandamento. Então, mitzvot é mandamento na Bíblia. Mitzvot é uma ordem. Agora, os mitzvot são divididos. Qual é a divisão dos mitzvot, dos mandamentos na Bíblia? Tem mandamentos que são lógicos ou racionais. Você entende por que você está guardando. Ele é lógico. Ele trabalha dentro de uma racionalidade. Exemplo, olha aqui que eu listei para você. Mandamento lógico ou racional é chamado de mishpatim. São as ordenanças. Elas são lógicas. Exemplo de mishpatim, de mishpat. Não adulterarás. Não furtarás. Não assassinarás. Você está entendendo? Não darás falso testemunho contra o teu próximo. São mishpatim e são mandamentos lógicos. Não exige muito fosfato de ninguém para entender que isso é bom. É ou não é? Não adulterarás. É uma coisa boa. Está dentro do ser humano essa necessidade de agir corretamente. Então você sabe que o mandamento é bom e ele é lógico. Isso é o mishpatim. São os juízos ou ordenanças. Mas existem na Torá, e são muitos, o que nós chamamos de mitzvot, mandamentos não racionais, ou como eles diziam, como o Rabino Schneerson gosta de usar, suprarracional. Bonito, né? O que é suprarracional? Ele vai além da sua racionalidade. Ele não depende da sua compreensão para que você obedeça. Olha que interessante. Esses mandamentos que vão além da sua compreensão são chamados na Bíblia de hok, ou no plural, hukim. Hukim literalmente são decretos. Hok é um decreto. Então o juiz emite um hok, um decreto. Deve-se guardá-lo entendendo ou não. Geralmente os hukim, eles são de difícil compreensão. Olha alguns exemplos aqui de hukim na Bíblia. Olha só. Kashrut. Então Deus lá em Levítico 11 dá aquela lista de alimentos que o povo hebreu deveria evitar. E lá nos dias do dilúvio, Deus dá para Noé a instrução de levar casais de animais puros e casais de animais impuros. Olha que interessante. Já existia nos dias de Noé, centenas de anos antes da lei do Êxodo, já existia no conhecimento popular a noção de alimento puro e alimento impuro. Já existia uma lei antes do Sinai. Então, esse tipo de mandamento, você acha que nós entendemos, você acha que Moisés entendeu, o povo judeu entende plenamente por que fazemos isso? Meu amigo, de forma alguma. Grande parte desses hukim nós não entendemos. Por que eu não posso comer, o judeu não pode comer um camarão? Né? Por que o judeu não come uma carne de porco? Hoje estão descobrindo que a carne de porco é saudável. Eu creio que é saudável.
E por que não é errado a carne ser saudável? Porque o objetivo da lei alimentar não é um objetivo biológico. Porque a lei alimentar é um roc, ele foge à sua compreensão. Você não precisa entendê-lo para guardá-lo. Ele trabalha numa outra esfera do que o mishpat, do que o mandamento que você entende. Então a gente não entende. Você acha que nós entendemos por que da lei do bassari, do halavi, de não misturar a carne, não cozinhar o cabrito no leite da sua mãe? Nós não entendemos isso. Mas nós guardamos. Por quê? Porque é um roc, é um estatuto. É um decreto que foi dado por Deus. Então, a divisão clássica dos mandamentos, dos mitzvot, é essa. Mandamentos que você compreende são lógicos, mishpat. Mandamentos que nós não compreendemos, mas guardamos, são os roc. Mas, no judaísmo, nem tudo é preto, nem tudo é branco. No judaísmo existe a presença do cinza. É nisso que eu acho bonito, porque a cultura bíblica e judaica, ela se diferencia da cultura greco-romana nesse aspecto. Os gregos representavam um povo que adoravam o aspecto dual e dicótomo das coisas. Não é? Eles tinham necessidade de dividir e sistematizar as coisas, sistematizavam seus estudos, seus pensamentos, desenvolvimentos intelectuais, a filosofia grega altamente dividida, altamente seccionada, mas na Bíblia não é assim. Na Bíblia nós temos o preto, o branco, mas tem o cinza no meio. E o mandamento que representa esse cinza, que tipo de mandamento está entre os dois? Tem mandamento que ele não é totalmente lógico, mas também não é totalmente suprarracional. Ele está no meio dos dois. Esse tipo de mandamento na Bíblia é chamado de eidot. Vem da palavra edut, que significa testemunho. Olha que bacana. Os eidot são mandamentos simbólicos. Eles comemoram ou representam alguma coisa. E ele é interessante porque a gente não entende ele completamente. Deus tem que explicar um pouquinho para a gente poder entender. Olha um exemplo clássico. O tzitzit. Se você analisar lá em Números, você vai ver a ordenança de Deus para os homens lá de Israel confeccionarem para si franjas e atarem essas franjas nas pontas das suas vestes. Isso não faz sentido nenhum, faz. Deus mandar fazer franja, costurar franja. E cada tribo de Israel tem um nó, uma sequência de nós, e tem um número certo de nós, e esses nós têm que andar, eles têm que ser atados na minha túnica, e quando eu andava, aquelas franjas balançavam. Se Deus tivesse parado por aí, esse mandamento seria um roc, uma coisa suprarracional. Eu não entendo por que eu tenho que fazer isso, mas Deus mandou. Só que nesse mandamento Deus explica. Por quê? O que ele diz? E vereis os tzitzit, e lembra-vos-eis de guardar os mandamentos e os estatutos do Senhor, o teu Deus. Então Deus explicou. Deus falou, olha, vai fazer e você não vai entender por que está fazendo. Mas eles são símbolo de obediência. Esses símbolos não é para Deus, eles não são para Deus. Deus não precisa de tzitzit. Você está me entendendo? Deus não precisa de kippah. Deus não precisa de tefilim. Esses símbolos foram criados para nós, para que nós pudéssemos vê-los, e aquilo traria à nossa mente a lembrança de algum valor, ou de algum princípio. Outro mandamento, o tefilim, né? E as atarás nas tuas mãos, e serão por frontais entre os teus olhos. O tefilim é um mandamento que é um eidot. Olha aqui, as festas, elementos das festas, olha que interessante, gente. As festas não são nem mishpat, nem juízos, nem roc, decretos. Elas são eidot, por quê? Elas são um pouco dos dois. Mateus, como assim? Preste atenção na paraxá mesmo que trata das festas. Manda o judeu peregrinar lá no local de adoração 3 vezes ao ano. As festas foram datas que Deus escolheu. No mês de Aviv, né? No 14º dia. Por que não no 13º? Por que não no 12º? Deus explica por que foi no 14º? Não.
Então, nesse aspecto, é um roco, você não entende. Mas aí, Deus começa a escolher e criar simbolismos. Qual é um dos elementos mais importantes na festa da Páscoa judaica? O pão ázimo, não é? O pão sem fermento, em hebraico matzá. Foi um elemento que Deus criou, não foi? Deus falou, vocês vão comer o cordeiro com pães ázimos. Roca não explicou. O que tem a ver aqui pão sem fermento? Aí ele explica, para que vocês se lembrem que vocês saíram do Egito às pressas e o pão não deu tempo de fermentar. Depois ele fala assim, vocês vão comer o jantar da Páscoa com ervas amargas. E você fala, erva amarga? É um roque, mas aí Deus fala, vai comer com erva amarga para que você se lembre da amargura que era a sua vida lá no Egito. Então, todo mandamento que é um roque, mas que Deus explica, ele se torna o quê? Um eidot, ele se torna uma lei de testemunho. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Essa parte primeira, essa parte inicial é uma parte mais explicativa, tá? Então, olha, eles também são racionais, você entende o que você está fazendo, mas Deus tem que te explicar. Um mandamento que as pessoas acham um absurdo, né? Quem não conhece assim, a cultura bíblica. Durante a festa dos tabernáculos de Sucot, Deus manda o judeu habitar 7 dias onde? Em tenda. Espera aí, mas mesmo hoje, eu morando numa casa com 2 andares, com ar-condicionado, eu tenho que ir para uma tenda fora da minha casa durante esses 7 dias? Tem. Olha aí, Deus deu um roco, não te explicou, ficou aquela coisa meio... Depois ele explica, olha, para que você se lembre que em tendas vocês habitaram durante 40 anos, quando eu os guiei até a terra de Canaã. Então aí virou testemunho, né? Então quando Deus explica, vira um eidot, né? São leis testemuniais. Bem, vamos avançar aqui, olha. Olha que interessante que os rabinos explicam. O hukim, que é aquele decreto que você não entende, mas você obedece, ele trabalha o seu comprometimento com Deus. Ô meu amigo, quando você obedece sem entender por quê, você está demonstrando que você ama muito mais do que quando você obedece uma lei que você concorda. Vou repetir. Quando você obedece um mandamento que te deram, o qual você concorda com ele, faz sentido para você e você quer, você acha que ele é justo, você obedece. Agora, quando você obedece uma coisa que você não entende, ou que na sua cabeça não faz sentido, essa obediência para Deus, ela é mais sublime. Porque Deus, você está mostrando para Deus que você coloca a obediência acima do seu intelecto, raciocínio. O dízimo é a mesma coisa. Não é? Para que você vai retirar 10% da sua primícia? O dízimo é um eidut. Por quê? Porque Deus explicou. Para que vocês se lembrem que eu sou aquele que abençoa a eira, a colheita. Né? Então é muito interessante esse tipo de mandamento. E os mishpatim, hein? E os mishpatim? Se o roque, o mandamento que é meio abstrato, e você obedece, ele trabalha na sua demonstração o quão eu sou grato a Deus, eu quero que Deus veja que eu coloco ele acima de tudo. Eu obedeço mesmo sem entender. Eu obedeço por fé, olha aí. Por fé. E fé é amor, obediência. Os outros mandamentos, o objetivo deles, quando você os cumpre, é uma função o quê? Qual é o objetivo deles? Eles têm um objetivo educacional e abençoadora. Olha que coisa bacana. Então, os mandamentos da Torá, quando você os guarda da maneira correta, você está abençoando a si próprio, você está abençoando ao próximo, e você está ensinando e aprendendo sobre quem? Sobre Deus. Então, aí vai o primeiro tópico aqui desta manhã, que é exatamente isso. Quando você guarda a lei de Deus, você está, olha a quantidade de coisas que nós já vimos aqui. Quando você guarda com o coração a lei de Deus, você está mostrando para Deus que você o ama, porque quem ama, guarda os meus mandamentos. Não existe amor sem lei. Que coisa maravilhosa.
não existe amor sem lei. Tem que existir a lei, porque a lei é aquilo que demonstra o seu amor. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Então, quando você guarda a lei, você demonstra o seu amor a Deus, você abençoa o seu próximo, e você aprende mais sobre Deus. Daí, meu irmão, a luta que nós temos aqui no nosso ministério para com a igreja, e também junto a alguns meios judaicos, de mostrar o quê? Ressuscitarmos a importância da lei. Mas nos meios cristãos, né? Porque nós herdamos desde lá do século II uma noção que lei é coisa ruim. Então, se a lei é coisa ruim, olha em quantos aspectos nós fomos prejudicados. Se a lei é ruim, se o sujeito baniu do seu meio todo tipo de lei, estatuto, ordenança, mandamento, eidoto, se ele fez isso, olha como que ele vai ficar distante de aprender sobre Deus, de abençoar o próximo, de demonstrar o seu amor a Deus. Ah, Mateus, então tudo que é feito, tudo que tem sido feito pela igreja, porque eles não guardam mais, não estudam as leis, é inválido? Não estou falando isso. É válido. Deus é um Deus que sonda o nosso coração, e Ele nos retribui conforme a intenção do nosso coração. Porém, preste atenção. Porém, a coisa poderia estar bem melhor do que está hoje. Nós estamos muito aquém daquilo que poderíamos ser. A igreja está muito distante da posição que deveria estar no ano de 2011. Ah, isso eu atesto. E você, se é uma pessoa crítica e que é uma pessoa que se interessa com a verdade, vai ver que a coisa não está como deveria estar. Então, analisa aqui comigo. Nesta paraxá, essa paraxá é tão bonita, que ela possui ali um resumo, em pouquíssimos capítulos, de todo o Código Civil israelita. Vou dar alguns exemplos aqui para você, olha. Aqui o tratado que eu falei foi o Neziquim. Neziquim é o maior tratado talmúdico, ele teve que ser dividido em 3. Você já ouviu falar, do Bava Kama, do Bava Met e do Bava Batra. Ou Baitria, como alguns falam, está em aramaico. Então, os rabinos ali, ficaram anos e décadas tentando esmiuçar, tentando explicar estes capítulos, de Êxodo 21 a 24. E olha algumas leis que nós vimos aqui nessa paraxá. Eu não vou me deter a explicar para você todas as leis que tem. Se eu não me engano, são 53 leis que são listadas nesses capítulos. Olha só. Nós temos no versículo 5 leis sobre escravos. O maestro leu aqui no original. O sujeito é escravo. Aí você começa, Mateus, mas Deus tinha escravo. Não, Deus não tem escravo. O povo judeu, Deus criou um recurso do sujeito pagar a dívida dele trabalhando para o credor. Só que era um trabalho, ele era assalariado? Era. Só que o salário dele era para pagar a dívida. Isso valia em Israel, acontecia. Só que o nome que a gente dava em hebraico era o mesmo nome usado para escravo. Eved, em hebraico. Só que não é aquele escravo que nós temos a ideia, né? Daquele escravo lá acorrentado, ou sendo oprimido. Não é isso não. O escravo que está falando aqui era o que estava endividado, que não podia pagar e falava, deixa eu trabalhar para o senhor aqui então, fazendo isso, aquilo, até a minha dívida ser sanada. Isso acontecia então, em Israel era muito comum. E o que era comum também? O sujeito ficava devendo tanto, que ele tinha que trabalhar muitos anos para pagar aquela dívida. E aí, o que a Torá... Olha a Torá entrando, olha que bacana. Gente, o sistema, pessoal aí da área de sociologia, eu acho maravilhoso a sabedoria divina em termos sociológicos. Deus delimita diretrizes, a sociedade tem certa liberdade para funcionar por si própria, mas de momentos em momentos, o decreto divino entra regulamentando, equalizando, consertando problemas sociais que são inerentes à natureza humana. Então, por exemplo, um problema da natureza humana, descontrole, falta de planejamento. Tem pessoas que têm esse desvio. E isso acontece desde os dias lá de Moisés. O sujeito pega um empréstimo,
e gasta o dinheiro todo, não planeja, fica devedor. Aí Deus fala, não, deixa ele trabalhar. Mas a dívida é muito grande, coitado, vai trabalhar 20 anos, vai perder a vida toda. Aí Deus entra. Então, peraí, o limite será 6 anos. Então, 6 anos é o prazo máximo que alguém pode trabalhar para pagar uma dívida. No 7º, o credor é obrigado a deixar ele sair. E ele sai com aquilo que ele conquistou. Aí o capítulo 21 diz o seguinte, mas e se o sujeito estiver trabalhando lá, né, e geralmente tinha servo que dormia na sua casa, tinha servo que escolhia morar com o Senhor, isso era variado. Se naquele dia lá do forro, né, de libertá-lo, o escravo dissesse, pô, mas eu gostei disso aqui, eu gostei de trabalhar, eu gostei. E ele é assalariado, o escravo hebreu é assalariado. Eu gostei, eu quero continuar aqui. Aí fazia-se, o sacerdote fazia na orelha, no lóbulo da orelha desse servo, uma sova, um furo, no umbral da porta, no lugar onde colocava a mesa usar. Ele dava batia ali e marcava a orelha desse servo para que todos pudessem ver que ele estava ali por opção. Porque senão ia trazer uma imagem ruim para quem? Para o credor. Que a sociedade está vendo. Pô, o sujeito está trabalhando lá tem mais de 6 anos, por que não deixou ele ir embora? Então o furo era um símbolo que todo mundo via, né, que a pessoa podia ser liberta. Bom, vamos lá. Limites da punição de crimes. A Torá estabelece limite, que vocês conhecem, né? Olho por olho, dente por dente. Isso aí é coisa da lei, coisa de judeu. Não, isso é uma coisa maravilhosa. O que significa olho por olho, dente por dente? Olho por olho, e não olho por boca. Ele está estabelecendo um limite de indenização e cumprimento de pena. Você não pode dar uma punição maior do que o dano que a pessoa causou. Então, se ele feriu o outro irmão lá no olho, e o outro irmão perdeu um olho, e foi prejudicado, teve que mudar de emprego, passou a ganhar menos, a diferença do que ele ganhava e do que ele passou a ganhar, quem arca é quem causou o ferimento. Você tem que arcar com a consequência do dano que você causou, não mais nem menos. Olho por olho, dente por dente, não é olho por dente, dente por olho. Então o que é isso que Deus que deu isso, gente? O que Deus está estabelecendo? Limite a sua justiça. A sua justiça tem que ter um limite para a indenização do outro. Tá? Bom, vamos ver o que mais aqui. Restituição, furto, negócio fraudulento, né? Passou a perna do irmão, o sacerdote descobriu, tem que pagar o dobro. Você paga o que você roubou do outro, mais o dobro. Se você furtou boi ou ovelha, tem que devolver 5 ou 4 vezes mais, vai depender do animal que o sujeito roubou. Lembra lá de Zaqueu com Yeshua? Yeshua falou com ele, ô baixinho, desce daí, porque hoje eu vou ficar na sua casa. E aí durante o jantar lá, o Zaqueu tem uma revelação, fala, puxa vida, se eu roubei alguém, eu vou restituir o quê? 5 vezes mais a toda pessoa que eu roubei. O que ele está falando? Ele está executando, ele está obedecendo o mandamento da lei. Ele sabia que ele roubou, ele estava querendo cumprir a lei de restituir o outro, mas no limite que a Torá estabelece. É muito interessante, se você pega um bandido na sua casa, o cara entrou na sua casa, está lá te roubando. Naquela época, se você saísse à noite lá e ferisse o bandido, ele morresse, o sangue do bandido não seria, você não seria culpado de homicídio. Você seria culpado da crime, mas você não teria o dolo. Você não seria condenado porque você matou o bandido na sua casa à noite. Mas se fosse de dia, e você ferisse o ladrão e ele morresse, você seria culpado como homicídio doloso e condenado por homicídio. Olha que interessante. Por quê? Porque pela manhã tem uma série de pormenores que eram analisados. Por exemplo, que o bandido ameaçou você, ameaçou sua vida, ou estava só roubando lá uma galinha dentro de sua casa? Precisava você ter tirado a vida dele? Precisava você ter ferido ele logo na cabeça? Você não podia ter dado um tiro no calcanhar dele? Eu só quero mostrar para vocês que a Torá, 1000 anos antes do direito romano se estabelecer como fonte de estudo e vivência, já possuía tudo isso. O que eu não entendo é por que o direito hebraico ele não é estudado como uma base. O direito romano vem muito depois,
né, trabalhando falhamente com questões que a Torá já tinha conseguido resolver há 1000 anos antes. Mas bem, olha só, o estrangeiro, não trata mal o estrangeiro. Porque você foi estrangeiro lá no Egito, não oprime o estrangeiro, não oprime a viúva, não oprime o órfão, não fica credor do seu irmão, não. Você pode cobrar, mas sem oprimi-lo. Olha que coisa bacana. Manda não cobrar juros do irmão. Isso aí é meio complicado, né? Tem crente que fala, ih, Mateus, e agora? Mas a Torá prescreve, você não vai cobrar juros do outro, agir como credor lá, carrasco. Ele é seu irmão. E se você tiver que penhorar alguma coisa para pagar a dívida, não penhora coisa que ele não pode viver sem, não. Fala lá, se você tiver que tomar uma túnica do camarada que está te devendo pela manhã, se for a única túnica dele, antes dele dormir, devolve a túnica, porque é a única que ele tem, ele precisa de uma túnica para dormir, para se aquecer. Gente, o sistema é muito perfeito. Olha, empréstimos, né? Lá fala sobre empréstimos. Emprestou para o seu amigo o jumento, e o jumento morreu na mão dele. E aí? Quem que paga o quê? A Torá especifica tudo, né? Alugou o jumento para o vizinho. O jumento morreu, doente. Quem que paga? O que acontece? Tudo isso estava lá descrito na Torá. Sobre os juízes, chamados na Bíblia de Elohim. Olha aí que interessante. Elohim, o que é Elohim ao pé da letra? Deuses. Os juízes para o povo eram como Deus, ou seja, eles eram juízes, eles decretavam juízos divinos. Então falava lá, você não vai favorecer o pobre porque ele é pobre. E nem vai mover a sentença por causa do rico porque ele te suborna. Você vai ser justo. Você vai ser justo. Né? E às vezes a benevolência, isso que eu acho interessante da Torá. A benevolência, ela permite ser maior dependendo da necessidade da pessoa. Então, por exemplo, os juízos, eles eram flexíveis no sentido de favorecer o menos privilegiado. É muito complexo, mas é simples ao mesmo tempo. Lei para descanso da terra. Está plantando a terra, não pode plantar direto, tem que dar 1 ano de descanso. O 7º ano é 1 ano de descanso. E no 7º ano, você vai plantar no 6º, não vai colher no 7º. Deixa a plantação lá. Quem vai colher? Os pobres, os animais. Vai ficar lá. Está entendendo? Vai ficar lá. Bem, lei para o descanso do homem e seus animais. O animal guardava o Shabat. Né? O animal guardava o Shabat. Não podia botar o animal para trabalhar no sábado. Tinha que descansar. Aí o meu servo vai descansar também. Não pode deixar o outro trabalhando. Se tá nas suas mãos o trabalho dele, cabe a você livrá-lo do trabalho no 7º dia. É aí, gente, que eu vou desenvolver isso aqui daqui a pouquinho, que é o seguinte. A Torá prescreve um mandamento. Pela Torá, os rabinos podem também adequar mandamentos e criar mandamentos específicos e bem assim, pontuais. E esses mandamentos são encarados pela população como sendo divinos. Você sabia disso? Existe um princípio na Torá que chama autoridade divina, autoridade celestial, o termo original. E nessa autoridade celestial, quando o rabino prescreve uma lei que não está na Torá, mas ele tem que adaptar uma lei da Torá para uma situação nova. Aí ele cria uma lei. Na população judaica e no templo, aquela lei era encarada como se tivesse sido dada pelo próprio Deus. Eu vou falar isso aqui daqui a pouco. Lembra quando Yeshua falou para Pedro? Pedro, eu te dou aqui as chaves, não é? Edificarei a minha igreja. Como é que está na sua Bíblia? O que ligares no céu será ligado na terra, que o que ligares na terra será ligado no céu. Isso aí traduziram errado e você ficou sem entender o que Jesus falou. Jesus estava aplicando um princípio judaico à autoridade da igreja. Qual que é o verbo grego no original? Permitir. Pedro, é porque o autor que foi traduzido do hebraico, dos manuscritos hebraicos, dos relatos hebraicos, para o grego, não entendeu o que era aquilo porque não conhecia a cultura judaica. O que Jesus falou? Pedro, o que você permitir na terra, será permitido no céu. O que é permitido? O que é essa palavra céu na linguagem de Yeshua, dos discípulos? Você sabe o que é céu? É um circunlóquio. Céu significa divino. Tá? Então o que Jesus falou? O que você permitir aqui na terra, será como sendo um mandamento divino. O
Jesus está querendo dizer? Você, Pedro, com os apóstolos, tem o poder de legislar. E as leis que vocês estabelecerem serão encaradas como sendo leis de Deus. Gente, estou falando aqui princípios que podem revolucionar a igreja se as pessoas entenderem. Isso já está lá em Moisés. Os rabinos já fazem isso há muito tempo. É por isso, por exemplo, me dá o exemplo aqui de algumas leis que os rabinos criaram. Você sabe falar uma lei que o rabino criou, que eu guardo hoje? Purim. Deus não mandou celebrar a festa de Purim, mandou? Não. Mas criou-se em Israel a liderança rabínica, o estabelecimento dessa festa. Outra lei rabínica que foi criada, acender vela no pôr do sol da sexta-feira. É uma lei rabínica, não tem nada parecido com isso na Bíblia. Mas por que a gente acata? Porque é uma lei bacana, que é um símbolo que os rabinos criaram. E como eles criaram, e nós acatamos como sendo também de Deus, porque tem esse princípio de autoridade, que bênção que você dá antes de acender a vela? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidshanu bemitzvotav etzivanu lehadlik ner shel Shabbat. Bendito sejas tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste pelos teus mandamentos e nos ordenaste a acender as luzes do Shabat. Uai! Gente, eu acho impressionante as pessoas que não têm essa vivência judaica, essa cultura bíblica, elas analisam com a mente grega. Eu lembro que passou um sujeito aqui uma vez aqui na casa, e ele começou a escrever, mudando a bênção das velas. Bendito sejas tu, Senhor, nosso Deus, que nos santificaste pelos teus mandamentos, e nos aconselhaste a acender as luzes do Shabat. Porque ele implicou que Deus não ordenou. Então por que eu dou a bênção que Deus ordenou acender a vela do Shabat? Não entendeu o princípio do Mishpatim. A autoridade divina decretou aqui, está decretado lá. Decretou lá, está decretado aqui. É uma coisa que é um link, é uma conexão. Então por isso que o judeu dá a bênção. Sim, não ordenou sim, mas foi o rabino, mas o rabino ordenou pelo Espírito. Então foi Deus através do rabino. É assim que funciona. Ô Mateus, então não tem parâmetro? Ô meu irmão, claro que tem parâmetro. O que é o nosso parâmetro? A palavra. Toda lei criada por rabino que fere um princípio da palavra, ela não deve ser o quê? Acatada. Ela vira uma ordenança ou um dogma. Toda vez que a palavra ordenança aparece no Novo Testamento, principalmente por Paulo, a palavra no grego é dogma. O que é dogma? Lei criada por rabino, mas que é contra a Torá. Aí os apóstolos não eram obrigados a cumprir e eram contra. E Jesus foi muito contra, muito dogma. Jesus foi contra muito dogma da sua época. Mas por outro lado, ele acatou muitas leis rabínicas da sua época que não eram bíblicas. Pode dar um exemplo para mim? Ir à sinagoga no dia de sábado, como era o seu costume. Quem disse que o judeu tem que ir à sinagoga no dia de sábado? A palavra sinagoga nem existe na Torá. Sinagoga surgiu lá nos dias da Babilônia. Mas por que Jesus obedecia à lei rabínica que falava que era bom o judeu ir à sinagoga todo sábado? Porque era uma lei boa. Por que Jesus, lá em João 10, celebrou a festa de Hanukkah, festa das luzes? Tem essa festa na Bíblia? Não. Mas era um mandamento bom criado pelos rabinos. Então Jesus obedeceu a todos os mandamentos rabínicos? Não. Teve uns que ele confrontou os fariseus e apontou o dedo. E ele usava argumentos que só fariseu usava com fariseu. Isso é que eu acho bacana. Se tinham dois fariseus... gente, você tem que ver no Talmud as discussões entre fariseus. O papel quase treme. Eles tinham expressões que só eles usavam. Exemplo, víbora, filhos de Belzebu, eles tinham hipócrita, era o mais usado, hipócrita. Só fariseu usava isso contra fariseu. Se um sujeito lá qualquer virasse para um fariseu e chamasse o camarada de hipócrita, ele era preso por desrespeito. Então, são símbolos que nós temos na Bíblia que nos mostram muita coisa. Então, se Jesus tinha liberdade de conversar com o fariseu, olha só, olha que coisa dúbia.
Jesus vira para os discípulos e fala assim: na cadeira de Moisés assentam-se os escribas e os fariseus. Fazei tudo o que eles vos disserem, mas cuidado com o exemplo que eles dão. Aí os cristãos leem isso aí e não sabem, ficam com a pulga atrás da orelha, né? Pô, mas Jesus aqui tá ficando meio louco. Numa passagem ele chama os fariseus de raça de víboras, hipócritas. Na outra passagem ele manda os seus discípulos obedecerem tudo o que os fariseus falarem na cadeira de Moisés. Aí o cristão fica meio sem entender. Vamos ver o que o pastor tal escreveu lá no século XVII. Aí ele acata aquilo como lei para ele. Está errado. Tem que interpretar a Bíblia do jeito correto, como ela era interpretada naquela época. Então o que Jesus quer dizer? Ele quer dizer o quê? Que ele era contra os dogmas farisaicos que eram contra a Torá, mas era a favor daqueles mandamentos que eram de acordo com a Bíblia. E ele reconhecia a autoridade farisaica em ensinar. Então Jesus foi muito contra dogmas da sua época que eram antibíblicos. Lembra lá do sujeito querendo vender tudo? O herdeiro, né? Queria vender, os pais adiantaram a herança para ele, ele correu lá no templo, doou a herança toda para o templo, e aí Jesus condena. O que Jesus falou? Espera aí, o menino está fazendo coisa errada. Porque o que a Torá manda? Honrar pai e mãe. E honrar no hebraico é sustentar, dar peso. Kaved, dar peso. Sustentar. O que era a lei que os rabinos criaram na época? Lei errada. Se o herdeiro doa toda a herança para o templo paga um salário para esse doador, para ele não ter que se preocupar mais em trabalhar, e o doador está desobrigado de sustentar os pais na velhice. Era a lei que existia na época, dos rabinos, não era a lei da Bíblia. Jesus vai e confronta. Lei do divórcio. Na época de Jesus estava uma moda, uma máfia de comprar carta de divórcio, que é um negócio de louco. Máfia. Não gostei da minha mulher, eu descobri que ela tem uma verruga aqui nas costas, aqui, que eu olho aquele negócio e não dá para continuar junto. Quanto que é a carta aí do divórcio? É tanto, você tem que doar tantos ciclos para o templo. Aí o sujeito comprava uma carta de divórcio sem haver motivos bíblicos para a carta ser dada. A carta foi prescrita por Deus? Foi. Em momentos específicos. O marido adulterava, ameaçava a mulher de morte, a integridade física dela estava em questão, o sacerdote podia liberar ela para casar de novo. Isso é bíblico. Agora, não pode ser assim o quanto você quer. Entendeu? Então Jesus foi contra. Ele falou, não foi assim. Né? Lembra lá de Adão e Eva? Bem, só que o que eu quero fazer é o seguinte para você aqui. Nós estamos falando de mandamento, né? Eu estou discorrendo aqui sobre alguns mandamentos, leis e tal, e estou falando, você está achando interessante. E uma divisão muito clara que vem na nossa cabeça em relação ao mandamento da Bíblia é o seguinte. Pega os 10 mandamentos. Metade é em relação ao homem e Deus, e outra parte é em relação ao meu relacionamento com o próximo. Então, tem mandamentos que tratam do seu relacionamento entre Deus e o homem, e outros mandamentos que tratam de homem e homem. Isso é certo ou é errado? Quer uma resposta judaica? É certo e é errado. Aí os filósofos ficam doidos, né, os teólogos. Mas não, fica tranquilo. Olha o que acontece. Essa divisão, ela existe. Tem mandamento que claramente expressa a sua obediência a Deus. Não terás outros deuses diante de mim. É entre quem e quem essa lei? Você e Deus. Não adulterarás. É entre quem e quem? Entre você e a mulher do seu próximo. Agora, é certo, mas é incompleto. Por quê? Porque na Bíblia, gente, não tem preto e branco. Você tem que considerar o cinza que começa a surgir no meio, e Deus valoriza esse cinza. Qual é o cinza? Na verdade, os mandamentos são interrelacionados. Não é possível dividir mandamento entre homem e Deus e entre homem e homem. Sabe por quê? Porque quando você comete um crime contra Deus, você automaticamente está ferindo, como esse Deus é criador, você fere também toda a sua criação.
Quando você comete um crime contra uma criatura de Deus, a quem que você está ferindo na verdade? Quem o criou. Então essa divisão ela é interrelacionada. Na verdade, quando você obedece a Deus, você está abençoando o próximo. E quando você trata bem e abençoa o próximo, você está o quê? Fortificando o seu relacionamento com Deus. Elas são interligadas. E Jesus mostra isso tão claramente para as pessoas. Ô irmão, eu quero fazer aqui um apelo para você nessa manhã. Nós herdamos de Roma essa super ultra valorização ao intelecto, ao que você acha ou pensa em relação à Bíblia. E a coisa, ela inverteu. No primeiro século, era como você agia que determinava o que você cria. Hoje, ninguém está interessado na sua vida, eles estão interessados em saber o que você crê. Eu acho interessante porque o cristão, desde o século II, fala que não tem lei, que não tem Torá. Mas ele criou para si muito mais leis que o oprimem do que o judeu. Ah, Mateus, eu sou crente, eu não tenho lei não. Ah, não tem não? Pergunta se na sua igreja tem uma coisa lá chamada Estatuto de Fé. Toda igreja tem. O que é o Estatuto de Fé? Lei. Ah, Mateus, não é lei, são crenças. Ah, é? Então, atreva-se a não concordar com um Estatuto da Fé. Meu amigo, isso é lei. Criaram-se leis que te oprimem muito mais do que as leis da Torá, que são santas e boas. O mandamento santo, justo, bom. O sujeito criou um monte de lei eclesiástica envolvendo o intelecto. Esta lei eclesiástica, ela escraviza sua mente. Todo mundo está preocupado em o que você pensa, o que você acha, o que você crê. Eu recebo, nós lá no Ministério de Ensinamento de Sião, são 15, 20 e-mails por dia. O que vocês pensam disso? O que vocês creem naquilo? Eu estou querendo visitar, mas antes eu quero saber o que vocês pensam. Ah, pelo amor de Deus! Vamos mudar, vamos largar esse vínculo de Roma. Claro que o que você pensa é importante, mas não é mais importante do que seu relacionamento com o próximo, sua vida, meu irmão. Outro dia eu estava lendo aí uma discussão teológica que eu perdi tempo, fui ler, eu não leio essas coisas, mas eu fui ler lá dois sujeitos lá discutindo de uma coisa boba lá na Bíblia. Falei, gente, por que esses caras não desligam esse computador e vai jantar com a esposa, vai sair, vai passear com os filhos, entendeu? Vai ser uma pessoa normal. Eu descobri que essas pessoas são pessoas esquisitas. Né? A gente lê os artigos, a gente lê, acha bonito. Quando você vai conhecer a pessoa, o sujeito todo cheio de tique, todo cheio de esquisitice, não se relaciona, não fala direito. Por quê? Inverteu. Dá ênfase demais no que crê, no que acredita, no que pensa. Como você vive? Olha só. A Torá não faz diferença entre lei civil e lei religiosa. Para Deus é a mesma coisa. A maneira como você trata o próximo reflete a maneira como você trata Deus. É assim que funciona na Bíblia. E a maneira como você trata a Deus reflete na maneira como você se relaciona com o próximo. É assim que funciona na Bíblia. Não tem essa dicotomia de Estado e religião. Estado e religião. Igreja e Estado. Meu irmão, só se você me matar e me dissecar em dois, você vai separar o Mateus que cumpre as leis civis e o Mateus. É uma pessoa só. A Torá é uma só. O que me rege aqui fora desse prédio são as mesmas leis que me regem aqui dentro. Agora está na moda aí, não é? As pessoas estão paranoicas com esse negócio de divisão de Estado e religião. Isso é a pior praga da pós-modernidade. Escreva o que eu estou falando. Porque, em outras palavras, estão querendo fazer o quê? Distanciarem. Eles estão querendo se distanciar dos princípios divinos que regem a nossa vida. Um crime contra um próximo é o crime contra quem criou o próximo. A maneira como você se relaciona com Deus reflete a forma como você se relaciona com o próximo. E a maneira com a qual você se relaciona com o próximo é o parâmetro para se julgar o seu relacionamento com Deus.
Então, segundo a Bíblia, você não mostra para o seu irmão que você é santo. Eu oro 6 horas por dia. Eu jejuo 20 dias por mês. Eu faço isso. Isso para Deus não é nada. Você vai ver se o sujeito é santo ou não, é vendo como ele se relaciona com o vizinho dele. Com o cunhado dele. Com a caixa do supermercado. Ô, meu irmão, se você tem esse parâmetro na sua cabeça, a sua vida muda. Porque constantemente nós somos colocados à prova. Todo momento. É no trânsito, é no comércio, é quando você encontra com uma pessoa, toda hora. E se você tem na mente o seguinte, peraí, a forma como eu vou tratar esse sujeito aqui, tem que ser uma forma que reflete aquilo que eu creio. Se eu creio no Deus Criador, eu vou tentar ter paz com todo mundo. Bem, o Sermão do Monte, olha que coisa interessante. Na minha opinião, Mateus, Jesus como um bom fariseu, que era. Bom fariseu, né? Quando ele estava falando o Sermão do Monte, lá em Mateus 5, na minha opinião, ele estava explicando a Parashá Mishpatim. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava explicando a necessidade de dar menos ênfase ao conhecimento e à guarda da lei, e mais ênfase no quê? Na forma como você trata o seu próximo. Parashá Mishpatim. A Parashá Mishpatim fala exatamente isso. Não pode falar que ama a Deus e querer ser ultra santo e tratar o irmão igual um lixo. Isso não funciona. Aí Jesus começa explicando, interpreta o Sermão do Monte no seu início nesse prisma. Pensa bem, Jesus está falando em relação à maneira como você trata o próximo. Olha como é que ele ensina para os judeus lá da sua época. Felizes é o humilde de espírito, porque dele é o reino. Quem que é humilde de espírito? É aquele que não é prepotente, nem humilha o próximo. Todas essas qualidades que Jesus exalta, são qualidades que têm a ver com a forma que você trata o próximo. O que ele está falando? Trate bem o próximo, que Deus vai te abençoar. Ame a Deus, reflita esse amor tratando bem o outro, faça isso e Deus vai te dar bênçãos e mais bênçãos. Olha que interessante, seja humilde, não seja prepotente nem orgulhoso, você vai herdar o reino. O que é o reino de Deus? Quando eu morrer eu vou para o céu. Não é nada disso. O reino de Deus é eu viver hoje em plenitude, prosperidade, com saúde mental, com a família diante de Deus. Isso é bênção do reino, hoje. Bem-aventurados que choram porque serão consolados. Pouquíssimas pessoas entendem isso. Sabe o que é chorar aí que Jesus está falando? É quando você toma as dores do outro. Você não tem um coração muito duro. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. É nisso que eles estão falando. Não seja uma pedra de gelo. Tem que saber ser, como é que fala? Condolente com o outro. Tem que saber sofrer com o outro. Tem que entender o sofrimento do outro. Não pode assim ser apático ao que as pessoas passam. Tem que saber se alegrar, mas tem que entender o sofrimento que as pessoas têm. Às vezes tem que sofrer com o outro para você entender que a vida não é só a sua, não. Isso que significa chorar com os que choram. Por quê? Porque vão ser consolados. Olha para você ver. Os mansos, os longânimos, as pessoas são longânimas, ou seja, pacientes. Por quê? Porque eles herdarão a terra. O que é herdar a terra no conceito hebraico? Prosperidade. Deus vai te abençoar, vai abençoar o trabalho da sua mão. Seja longânimo, seja paciente. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quem que é que tem fome e sede? É o que ama a justiça e odeia a injustiça contra o próximo. Bem-aventurado quem tem misericórdia, porque alcançarão misericórdia. Ou seja, quão melhor você trata os outros, mais abençoado você será. Essa é a temática do Sermão da Montanha. Limpo de coração, porque você vai ver Deus. Quem é limpo de coração? Quem não planeja o mal contra o próximo. Maquina o mal. Planeja prejudicar o outro. Ele maquina. Planeja. Ele não. Porque quem faz isso não vê Deus.
Ele busca e não acha Deus. Está sempre inquieto. Por quê? Porque o coração está sujo. Pacificadores, eu amo isso, porque serão chamados filhos de Deus. Sabe o que é filho de Deus? No hebraico? Ter a natureza de Deus. Pacificadores. Gente, isso é uma qualidade que nós temos que ter mais. Nesse mundo que nós vivemos hoje, você tem que ser um pacificador. O que é o pacificador? É quem ama a paz. Eu amo a paz, meu irmão. Eu luto por ela e sofro para tê-la. Se eu quisesse, eu tinha brigado com muita gente, quebrado mesmo e tal. O sujeito que ama a paz, ele se esforça para consegui-la e para mantê-la. É mais difícil ainda. Não é fácil, não. Está entendendo? Mas você vai ter a natureza de Deus. Se você for perseguido, né, por causa da justiça. Então, se você está disposto a sofrer por andar corretamente diante de Deus dos homens. Quando você, né, for perseguido por causa desse padrão seu de Cristo. Ou seja, olha aqui. Porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Gente, a maioria do mundo cristão não entende essas palavras de Yeshua. Porque, olha para mim aqui um pouquinho, não lê ainda não, olha para mim. Essa parte final é a mais importante da mensagem. Nós temos que ser libertos do asceticismo que embrenhou a teologia cristã. O que é o asceticismo? O asceticismo é uma doutrina grega, é uma religião quase, que prega o quê? A negação de prazeres carnais para que você fortifique o seu espírito. Isso é o asceticismo. Deu origem depois ao gnosticismo e outras religiões lá gregas. Então, qual que é a doutrina? Corta qualquer tipo de prazer carnal, se isola, e você vai ter o seu espírito o quê? Desenvolvido. Isso é demoníaco. O asceticismo deu origem ao monasticismo, o asceticismo deu origem ao gnosticismo, doutrinas as quais os apóstolos combatiam com unhas e dentes. Por que isso não é bíblico? Por que isso não é real? Porque se eu expliquei a você que a maneira como você trata o próximo, se relaciona com o próximo, é uma escola, é um aprendizado para que você aprenda mais sobre Deus e se santifique através do relacionamento com o próximo, como é que você acha que você vai ser mais santo se isolando das pessoas? É o contrário. Relacione-se com as pessoas. Aprenda com as dores das pessoas. Jesus falou, a bênção de Deus sobre a pessoa está vinculada à maneira como ela trata as outras. Olha aqui o Mateus 5. Se não há divisão entre lei religiosa e lei civil na Torá, como é que o sujeito pode crer na cabeça dele que ele vai se isolar no alto de uma montanha e não vai ver nem uma pessoa do sexo oposto, não vai ter contato com nada que lhe gere tentação e vai achar que estará agradando a Deus dessa forma? O monasticismo não é bíblico. Essa doutrina, asceticismo, monasticismo, gnosticismo, são doutrinas que não são bíblicas. Isso não é bíblico. Você não se isola para ser mais santo, é o contrário. Você relaciona-se para ser mais santo. Você tem a escola do dia a dia, você tem experiência a cada dia, você tem como testar a sua fé a cada dia. Você tem como colocar em prática a sua crença todo dia, a todo momento. E Jesus falou exatamente isso, olha. Por que eu estou falando para vocês tratarem bem os outros? Só para vocês serem abençoados? Não! Porque quando você trata bem o outro, você está o quê? Abençoando o outro. Vós sois sal da terra. Vós sois luz do mundo. Olha o que Jesus falou. Não se pega a luz e coloca debaixo da mesa. Mas um local bem alto para que ela ilumine todo mundo. E esta luz que é a sua obra, a maneira como você trata os outros, vai brilhar, os outros vão ver como você é diferente, como você trata bem as pessoas, como você ama as pessoas, e essas pessoas serão abençoadas com a sua obra, o seu estilo de vida. É assim que funciona. Então toda a ideia de mosteiro, monasteiro, convento, isso não... Gente, desculpa, mas isso não é fundamentado num princípio bíblico. Os gregos faziam isso, mas não os servos de Deus.
Trouxeram uma cultura grega para dentro da teologia cristã. Tentaram achar que se agrada ao Deus de Israel da mesma forma que se agradava aos deuses lá gregos. Com Deus de Israel não é assim. Com Deus de Israel, como você trata o próximo, reflete como você trata Deus. Se você não quer saber de relacionar com ninguém, pode saber que o seu coração já está frio e nem de Deus você quer saber também. Bom, é o esforço, né, Mateus 5, para se viver em benevolência, amor e paz com todo mundo. Quem trata bem ao próximo, trata bem a Deus. Olha aqui esse texto de Mateus, abre aí comigo. Você tem que ter um pouquinho de paciência agora comigo, vamos lá. Mateus, capítulo 25, verso 31. Mateus 25, 31. Diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Tarará. E dirá o rei aos que se estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Está falando aqui das bodas. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha o 35, atenção. Porque tive fome, vai falar para os justos. Porque, olha, sejam bem-vindos aqui nas bodas. Baruch Rabá. Aproveitem aqui. Por quê? Porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu era forasteiro, vocês me hospedaram. Quando eu estava nu, vocês me vestiram. Enfermo, me visitaram. Preso, foram me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, mas quando foi que nós tivemos ter fome, tivemos ter sede? Quando é que te demos de beber? Quando foi que te vestimos? Quando foi que tivemos enfermos ou presos? O que é isso? O senhor está ficando doido? O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Essa é a teologia judaica que não é entendida nos meios cristãos. Não está falando aqui de dar ajuda para mendigo, né? Tem uma teoria aí que fala que Jesus fantasia de mendigo, às vezes vai pedir dinheiro lá para ver, é Jesus fantasiado de mendigo. Gente, não existe isso. Isso aqui é uma forma de relacionar-se com o próximo. Deus está vendo isso. E Ele valoriza isso. A busca da felicidade, o direito à felicidade, são conceitos que têm sido distorcidos no nosso meio, na nossa sociedade. Todo mundo agora quer ser feliz, todo mundo quer ser artista. A síndrome da celebridade, todo mundo quer ser celebridade, todo mundo quer ser artista. Todo mundo quer ser amado, mas ninguém quer amar ninguém. Todo mundo quer ser reconhecido e visto, mas ninguém quer amar ninguém. Ninguém quer sofrer com ninguém. Ninguém quer abrir mão do seu direito para ninguém. Meu irmão, tem que restaurar o evangelho. Isso aqui para mim é evangelho restaurado. Entendeu? Ah, Mateus, o evangelho começou a ser restaurado lá no século XV. Como? Começou, agora que você tem que continuar. Não está pleno, não acabou não. Vamos lá. E aí Romanos 12, né, quando Paulo fala também dessa admoestação para você amar ao seu próximo. É interessante você saber também as palavras do apóstolo Paulo falando para os romanos. Amai-vos cordialmente, com amor fraternal, não no zelo, não sejais remissos, mas fervorosos no espírito. Compartilhai a necessidade dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Ele está falando aqui sobre Mateus 5. Ele está falando em outras palavras. Bom, então, quero concluir dizendo que os mandamentos da Bíblia, todos os mandamentos, existem para nos ensinar princípios divinos, para que nós possamos viver da maneira correta. Lembra que eu falei que não tem distinção de mandamento religioso e civil? Agora é a conclusão. Olha aqui. No judaísmo, é a obediência aos mandamentos de Deus que nos molda e nos mostra a verdadeira realidade. É isso mesmo, verdadeira realidade. O sujeito que não guarda a lei de Deus, o sujeito que não obedece a Deus, ele fica sem parâmetro de realidade.
Então a obediência serve para te puxar quando você começa a viajar demais na maionese. Mas gente, a Torá, a lei dos rabinos diz o seguinte: você não pode estudar a Torá sem ter outra profissão. Você fica meio esquisito. Você tem que ter uma profissão, você tem que ter um hobby, você tem que ter uma família. Por que o líder tinha que ser pai de filhos? Lá em Timóteo, Paulo prescreve. Tem que ser gente normal. Tem que ser gente normal. Gente, a igreja está repleta de teólogos esquisitos. Gente estranha. Gente que não é como a gente, não é não? É pessoa normal, que come, que bebe, que dorme, que sente frio, que tem raiva, que é feliz, que cria filho, que briga com filho, tem problema com filho, que tem alegria com filho. É gente normal. Tem que ser equilibrado. Jesus falou: quem me ama, obedece aos meus mandamentos. Então o objetivo dos mandamentos é te ajudar a viver. Levítico 18. E o homem deverá guardar esses mandamentos e viver por eles. Não é isso que a Bíblia diz? Você tem que viver pelos mandamentos? Por isso que o mandamento te dá a vida. Ele não é para você ir para o céu. Ele é para você te ajudar a viver. Outro conceito errado no meio cristão, né? Fazer as coisas certinho aqui para ir para o céu. Outro dia eu comprei um CD de um amigo meu, gravou só corinho clássico. Aí tem aquele corinho lá da Pátria Amada, né? O sujeito cantando que ele está ansiando: eu não quero ficar aqui. Como é que um filho não pode ter saudade da sua pátria? Me leva logo, para o céu eu irei, não aguento mais ficar aqui. Falei: gente, o sujeito tinha que estar, ele tinha que estar orando: Senhor, adia um pouquinho, tem muita coisa ainda. É o que Deus fala na Torá, na porção: complementa os meus dias na terra, porque se for antes não vai dar tempo de eu fazer tudo que eu tenho que fazer aqui. E outra, você vai a dormir, descansar, aguardando ressuscitar, porque o céu é aqui. Não vai ter céu em lugar nenhum não. A Nova Jerusalém desce. É aqui que você vai reinar, não é no céu. Então são conceitos gregos que as pessoas importaram para dentro do cristianismo. Então tem uns mandamentos aqui. Aí, para nós sabermos os mandamentos, aí vem a questão, né? Mateus está falando muito lindo e tal, mas e eu? Eu sou um cristão aqui, entendeu? O que eu tenho que cumprir? Falou aí da Torá, lei de escravo, lei de não sei o quê, lei de festa. E o que disso aí eu tenho que guardar? Gente, é uma pergunta lógica. Se você não está perguntando isso, é problema. Você tem que estar perguntando isso para ele. Mas o que eu guardo então? O que eu guardo e o que eu não guardo? Tem lei que fala o que quem não é judeu vai guardar? Não, não tem. Uma das primeiras coisas que eu vou perguntar para Exu quando eu encontrar com ele: por que o senhor não foi mais claro? Por que o senhor teve que deixar para Pedro? Por que o senhor não declarou logo? Evitou a gente ficar 2000 anos distante aí. Mas não quis assim. Não há prescrição direta. Quando não há prescrição direta e os líderes têm que decidir, é o princípio da autoridade divina. O que ligar aqui, está ligado lá. É isso que tem que ser o seu parâmetro. Não é o que fulano, beltrano ou ciclano pensa. E não é o que você pensa. É o exemplo e as leis que foram tomadas e criadas pelos apóstolos no primeiro século. Essas leis nos ensinam o que você, como cristão e não é judeu, deve guardar das leis. Atos, as cartas pastorais, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, os evangelhos. É isso que é o seu parâmetro para saber o que você guarda e não guarda. Não é ficar aí lendo um livro de teólogo, não é ficar pesquisando aí na Idade Média. Não. Isso é bom, mas não é isso que é o seu parâmetro. O seu parâmetro é testemunho que os primeiros crentes deram. Por isso que nós temos que aceitar o que Jesus falou lá em Mateus 16 para Pedro. O que você ligar, será ligado. Acabou. Então o exemplo que deu é lei divina para nós. Isso aí foi circunstancial lá para aquela época. Não, me desculpa, mas o problema ainda existe. A mesma situação é hoje também. Tá? Então eu quero que você fique de pé comigo agora. Mas veja bem, nós vamos terminar com esse texto aqui. E esse texto resume aqui. Porque não adianta nada você saber tudinho sobre mandamento e ordenança, e Hukim e Eidot, né? Sabe o que é Mishpatim, sabe o que é Hukim, sabe o que é tudo, sabe que não divide, é isso, aquilo. E aí? E o que isso tem a ver comigo? E agora? E a parte prática? E o vamos ver?
Lembra que a fé não é uma fé só no intelecto, a fé se pratica. A maneira como você age delimita o seu sucesso com Deus ou não. A maneira do seu coração e os seus atos. Então, olha só. Paulo exortando, pregando para os colossenses. Gente, eu adoro essa palavra. E por quê? Estava no mesmo problema que a gente tem hoje. E Paulo ligou na terra e foi ligado aonde? Eu creio que foi ligado no céu. Você não crê não? Eu creio. Isso aqui ligou. Ele criou uma lei. Vamos aprender o que ele criou. Ó, Colossenses capítulo 2. Soubessem que grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Para que o coração deles seja conformado e vinculado juntamente em amor, e que eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Olha aqui, gente. Aprenda a ler os textos comigo. Qual que era a dificuldade de Paulo? Os colossenses não estavam entendendo o princípio das coisas. Estava preocupando com picuinha demais, estava se contaminando com doutrina de fora, e estava perdendo o entendimento bíblico. Vocês têm que ter o entendimento certo. Para vocês compreenderem o mistério de Deus, Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Qual que era o problema? Estava vindo filósofo recém-convertido. E os filósofos, pessoas de renome na cultura grega, tentavam trazer toda aquela sabedoria do mundo grego para dentro da igreja. E faziam um sincretismo do inferno para essas comunidades. Eles misturavam conceitos, misturavam valores, não queriam saber da cultura apostólica, e misturavam conceitos filosóficos greco-romanos. E estava bagunçando o coreto das igrejas na Ásia Menor. Então Paulo falou, meu irmão, não fica valorizando a sabedoria de homem não. Você não sabe que em Cristo estão contidos toda a sabedoria humana e celestial na figura da pessoa que você adora? É Ele que você tem que vangloriar, adorar e honrar. Assim digo, verso 4, que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Olha aí, raciocínios falazes, explicando demais a Bíblia, né? Eu tenho medo do estudo da teologia, porque isso não é judaico, isso não é bíblico. Você já viu algum judeu teólogo? Algum rabino teólogo? Não existe, por quê? Não se estuda Deus, se vive Deus. Deus não, como você vai estudar Deus? Eu sou teólogo. Porque quando você fala que você é teólogo, você fala assim, eu sou formado em teologia, eu estudei Deus. Eu vou passar para outro agora. Deus já estudei. Como assim você já estudou? Deus é infinito. Deus não se estuda, se vive. Pois embora ausente quanto ao corpo, em espírito eu estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Olha aí. Não é só fé não, meu amigo. Tem que praticar. Paulo verificava a boa ordem da igreja. Tinha que ter ordem. Ora, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Olha aí, andai. O que é andar? O que é andar em Cristo? Prática. Anda a sua vida. Viva a sua vida conforme a sua crença. Seja radicado nele, edificado, confirmados na fé, tal como fossem instruídos, crescendo em ação de graça. Cuidado, que ninguém vos venha enredar. Eu gosto desses verbos da versão Almeida Revista Atualizada. O que é enredar? De outras palavras, te enrolar. Vai falando ali, enredou, enrolou, te convenceu, astúcia. Não deixe ninguém te enrolar com sua filosofia e vãs sutilezas. Eu tenho muita resistência com gente, não é sutil, não. Sutil está uma palavra muito bonitinha. É gente melindrosa. Milindro. Ela pensa, ela planeja o que ela fala, ela quer uma coisa, ela vai margeando, ela sabe te convencer. Ela sabe te seduzir com palavras vãs. E Paulo está falando, não deixa o sujeito te seduzir com filosofia, não. Não deixa o sujeito filosofia e vãs sutilezas. Isso é vã. Conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Aí vem os teólogos falando que esses rudimentos aqui eram as leis da Torá, que os colossenses estavam guardando. Oh, meu irmão, o que é rudimento em grego? Stoikeion. O que é stoikeion? São os elementos elementares do mundo. O culto, a natureza
o culto à natureza da escola estoica, né? Que é o quê? O culto a essa energia que controla o mundo, que gera o universo, a água, a terra, o fogo e o ar. Esses são os stoikeion, o que os gregos adoravam como sendo a força, o logos, né? O logos, o Zeno, né? Que o filósofo Zeno criou esse conceito do logos. O logos é aquela força da natureza, do fogo, dos elementos naturais que se congregam e geram a vida. Esse era o logos para o grego. O sujeito adorava essas coisas. Aí você pensou, mas João falou que Jesus era o logos. Porque João era muito esperto, sabia falar para a plateia grega. Porque o logos é a natureza, o logos é isso, meu amigo, o logos é Cristo. Tudo foi feito por ele, tudo é para ele, tudo é por ele, ele é o dínamo. Enfim, olha, porquanto habita corporalmente em Cristo a plenitude da divindade. Matou a questão de trindade aqui? Sentaram aí 200 anos para explicar quem é Deus. Um grupo de não-judeus, de um grupo de gentios, sem ter um judeu participando nessas reuniões, decidiram falar o que é Deus. 200 anos ficaram discutindo, num concílio sentaram e colocaram no papel, criaram um termo, tudo muito bonitinho. Se tivessem lido isso aqui, não teria problema nenhum. Cristo comporta corporalmente, uma forma que você possa relacionar com ela, toda a divindade. Não tem que discutir nada. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado. Vamos lá. Nele também fossem circuncidados, não por intermédio de mãos, mas um despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Vocês foram sepultados com ele no batismo, tarará. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela circuncisão da vossa carne, vos deu com ele, perdoando todos os seus delitos. Cancelaram lá os seus pecados, que era contra nós e que constava de ordenanças, dogma no grego, lei judaica que separava o gentio do judeu. Despojando, tarará. Verso 15, ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida, dia de festa, lua nova ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. A teologia cristã tradicional interpreta esse texto aqui como se Paulo estivesse exortando os colossenses por estarem guardando essas coisas. E as pessoas usam isso contra nós. Só que é um erro de intelecto. Para mim o intelecto aí está pouco treinado. Não entende a língua. Olha aqui. Não deixe ninguém te julgar por comida, bebida, dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Ele está falando aqui de quê? De tradições judaicas. O grego não guardava sábado, grego não guardava lua nova, grego não tinha religiosamente essa diferenciação de comida, bebida, tá? Isso era coisa que judeu fazia. Se Paulo está falando, não deixa que ninguém te julgue porque você faz essas coisas, ele está sendo contra ou a favor dessas coisas? Você me diga. Claro que ele está sendo a favor. Está mandando não julgarem você. E ele ainda explica, por quê? Tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Aí a pessoa acha que sombra é coisa ruim. Meu irmão, sombra é o que o judeu utilizava no deserto para ter a certeza que o que ele estava vendo não era uma miragem. Estuda um pouquinho, vai ver a cultura desértica. O povo de Israel é um povo do deserto. Sombra para nós é coisa boa. Então quando fala que alguma coisa é sombra, significa o quê? A sombra mostra a imagem de algo que é real. A sombra é a prova que aquilo é real. Que aquilo existe. Ele dá sombra. Não tem aí na cultura europeia que o vampiro não tem sombra nem imagem no espelho? Porque não é real. Eles falam isso aí, né? A sombra sombra mostra que é real. Então sombra é coisa boa. E sombra mostra o quê? Cristo. Tá? E não deixe ninguém julgar vocês em relação a outras coisas, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando em visão, tarará, sem motivo algum na sua mente carnal. Gente, o que Paulo está falando aqui? São pessoas que estão agarradas às teologias, às filosofias gregas, que tentam contaminar a igreja, falando que essas coisas que a igreja guardava eram erradas. Se Paulo está mandando não julgar, é porque os colossenses, um grupo de não-judeus, guardavam o sábado,
faziam separação de comida como judeu, guardava lua nova, guardava festa. Esse é o exemplo que eu falei com você que nós temos que seguir. A Bíblia não foi clara, mas o exemplo é claro. Paulo legislou e Paulo falou que é lícito guardar, porque essas coisas dão a imagem daquilo que é Cristo para nós. O mandamento, quem guarda o mandamento entende quem é Deus, vê a imagem de Deus, entende a realidade de Deus, guardando esses mandamentos. Então não deixe que as pessoas confundam a sua cabeça com vãs sutilezas, filosofias vãs, com palavras sutis. Olha aí, com rudimentos do mundo. Jesus morreu e levou cativo essas coisas todas. Essas filosofias gregas, esse asceticismo, estoicismo, isso tudo é grego, isso tudo não provém de Deus. Bom, vamos restaurar a doutrina bíblica verdadeira. Igreja, volte a celebrar sábado. Falo mesmo, foi Paulo que falou, não fui eu não. Volta a celebrar o que os colossenses falaram, que Paulo pediu para não deixar ninguém julgar. Ninguém se faça árbitro. Olha o monte de árbitro que tem hoje. Não faz, não pode. Não, Paulo falou, não deixa fazer isso. Guarda o sábado, guarda a festa, guarda a elementar, porque isso vai te mostrar a imagem do Deus Criador e do seu Filho, Yeshua. É mandamento para a igreja. Graças a Deus. Diga que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Ivarechecha Adonai veishmerecha yair Adonai panavelecha vichunecha Issa Adonai panavelecha veyasem lachem. Shalom.